Olá, sejam bem-vindos ao canal Visão de Investidor. Caso queira um resumo sobre o assunto, acesse o Instagram aonde atualizo diariamente os conteúdos de forma reduzida. O fundo que vamos avaliar hoje será a RRI11 com a razão social Atrio Rate Recebíveis Imobiliários. A cotação de um fundo de investimento imobiliário, FII, é o preço pelo qual suas cotas são negociadas no mercado. A cotação atual do ARRI11 está em R$ 9,02 e o mercado está com expectativas de alta. O PVP, preço, valor patrimonial, de um fundo imobiliário é uma relação que compara o preço de mercado das cotas com o valor dos ativos do fundo, ajustado pelas dívidas e obrigações. Geralmente, um PVP abaixo de 1 pode ser considerado favorável, pois indica que o preço das cotas está abaixo do valor patrimonial do fundo. O PVP do ARRI11 está 1. A liquidação diária de um fundo imobiliário é o processo em que as transações de compra e venda de cotas são concluídas no mesmo dia útil, garantindo uma transferência rápida e eficiente de valores entre os investidores. A liquidação diária do ARRI11 está em R$ 219,20 milhares. Quando um fundo de investimento imobiliário valoriza, significa que suas cotas estão valendo mais do que quando foram adquiridas, proporcionando um ganho de capital aos investidores. Essa valorização pode ser influenciada por diversos fatores, como a performance do mercado imobiliário, a gestão eficiente do fundo e a demanda por suas cotas. A valorização acumulada nos últimos 12 meses do ARRI11 está em 20,59%. O valor patrimonial de um fundo imobiliário representa o valor líquido dos ativos do fundo, incluindo imóveis, investimentos e outros ativos, subtraindo-se as obrigações, como dívidas e despesas. É uma estimativa do valor total dos ativos do fundo dividido pelo número de cotas em circulação. O valor patrimonial do ARRI11 está em R$ 117,32 milhões. DI é a sigla para Dividend Yield, uma métrica financeira que representa a porcentagem do valor investido em um ativo que é recebido em forma de dividendos. O Dividend Yield do ARRI11 atual está em 15,08% por ano. O rendimento pago pelo fundo nesse mês foi de 1,09%. Que foi o equivalente a 10 centavos por cota. Pago na data de 7 de agosto de 2023. O ARRI11 é classificado como um fundo de papel. Um fundo de papel em investimentos imobiliários é um tipo de fundo imobiliário que investe predominantemente em títulos e valores mobiliários lastreados em ativos imobiliários, como certificados de recebíveis imobiliários, CRIs, e letras de crédito imobiliário, LCIS. O segmento de um fundo imobiliário se refere ao setor específico no qual o fundo investe seus recursos. Pode ser comercial, residencial, logístico, industrial, educacional, entre outros. O segmento de um fundo imobiliário é uma forma de categorizar e identificar sua especialização ou foco de atuação dentro do mercado imobiliário. O segmento do ARRI11 é recebíveis. O administrador de um fundo imobiliário é a instituição responsável por gerir e administrar o funcionamento do fundo. O administrador atua como um agente fiduciário em benefício dos cotistas, garantindo a transparência, eficiência e conformidade das atividades do fundo imobiliário. O administrador do ARRI11 é Oliveira Trust. O número de cotistas de um fundo imobiliário representa a quantidade de investidores que possuem cotas desse fundo. Cada investidor que adquire cotas de um fundo imobiliário se torna um cotista. O número de cotistas de um fundo imobiliário é um indicador importante, pois reflete a quantidade de pessoas ou entidades que têm investimentos no fundo e pode afetar a liquidez e a governança do mesmo. O número de cotistas do ARRI11 é de 26.239. O IPO, Initial Public Offering, de um fundo imobiliário é o processo pelo qual o fundo é oferecido ao público pela primeira vez, permitindo que investidores adquiram suas cotas. O ARRI11 começou a ser negociado há 3 anos.
O público-alvo de um fundo imobiliário é o grupo de investidores para o qual o fundo é direcionado. O fundo pode ser projetado para atender a investidores com diferentes perfis de risco, objetivos de investimento e montantes de investimento disponíveis. O ARRI 11 é sugerido para geral. A ARRI 11 FII de Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa. A ARRI 11 é um fundo imobiliário do tipo papel, ou seja, seus investimentos são destinados principalmente a aplicações em títulos e valores mobiliários. Fundos de papel como a ARRI 11 são fundos de investimentos que atuam majoritariamente em recebíveis imobiliários, que são investimentos de renda fixa voltado ao setor imobiliário. O Atrio REIT Recebíveis Imobiliários é um fundo de investimento imobiliário do tipo Ambima Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa do segmento Títulos e Valores Mobiliários. É constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado, regido pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. Características do Fundo ARRI 11. O Fundo Imobiliário Atrio REIT Recebíveis Imobiliários foi constituído em novembro de 2018 com o objetivo de proporcionar aos cotistas rentabilidade ao seu investimento por meio da distribuição de rendimentos e resultados auferidos, primordialmente por meio de investimento em ativos financeiros de origem imobiliária, incluindo títulos e valores mobiliários ou seus direitos permitidos aos FIIs, ativos-alvo. O público-alvo do ARRI 11 será composto por investidores em geral, pessoas físicas ou jurídicas, residentes, domiciliados ou com sede no Brasil, fundos de investimento, que sejam ou não investidores qualificados, nos termos da regulamentação aplicável. O fundo é administrado pelo Oliveira Trust, sociedade devidamente autorizada e habilitada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteira de valores mobiliários. As cotas do Atrio REIT Recebíveis Imobiliários são negociadas com o código ticker ARRI 11 no mercado de bolsa da B3 Brasil, Bolsa e Balcão. Sua taxa de administração é de 0,14% ao ano, mínimo R$ 12.000 mensais corrigido pelo IGPM. Gestão, 0,50% ao ano, mínimo R$ 16.000 mensais corrigido pelo IGPM. Escrituração, máximo 0,30% ao ano, mínimo R$ 2.750 mensais corrigido pelo IGPM. Todas as taxas serão aplicadas sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado, IFIX. Performance, 20% do exceder retorno acumulado do CDI. A política de distribuição de rendimentos do ARRI 11 considera que o fundo deverá distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa. O administrador apurará os resultados de determinado mês até o último dia útil do mês corrente, e deverá distribuir tal resultado aos cotistas, mensalmente, até o quinto dia útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos, a título de antecipação dos rendimentos do semestre a serem distribuídos. Se inscreva e selecione o sininho caso tenha interesse em aprender mais sobre FIIs. Vou estar adicionando conteúdo diariamente, e caso tenha gostado, clique no gostei para ajudar o conteúdo a chegar em mais pessoas. E caso tenha sugestão de novos assuntos, deixe nos comentários abaixo.